Bem-vindos a mais um episódio especial da série Ecos da Névoa. Hoje vamos contar uma história que se esconde nas marés do tempo. Uma história sobre um retorno que nunca deveria ter acontecido. Este é o conto de A Volta que o Mar Não Perdoou. Tudo começou numa noite fria, daquelas em que o vento uiva segredos antigos. Jonas vivia obcecado por um retrato antigo que havia comprado em um leilão numa feira de antiguidades. A pintura mostrava uma mulher de olhos profundos, uma tal de Clara, desaparecida há décadas. Naquela noite, sob a luz trêmula de uma lamparina, algo impossível aconteceu. Jonas viu a mulher do retrato piscar, e no instante seguinte, quando seus olhos se fecharam num espasmo de incredulidade, ele não apenas desmaiou, ele desapareceu. A sensação foi indescritível. Era como ser puxado para dentro da tela, afundando em camadas de tinta viva, manchas de memória e sombras que se moviam por conta própria. Quando Jonas abriu os olhos, um cheiro de sal e maresia lhe pareceu estranho, mas ao mesmo tempo lhe pareceu normal, sua vida de volta. Ele estava na sua pequena casa, um casebre à beira-mar. Ele estava em outro lugar, mas ao mesmo tempo se sentia em casa. Ao redor, o cenário era uma distorção grotesca da realidade. O céu parecia pintado do avesso, com nuvens pesadas e imóveis. O mar subia em direção ao horizonte, como se a gravidade tivesse se invertido, e as árvores retorcidas lançavam sombras que rastejavam para trás, na direção oposta à da luz. Jonas havia chegado a O Mundo ao Avesso, um reflexo quebrado da nossa realidade, um eco sombrio e distorcido. Era o mesmo lugar para onde Clara, a mulher do retrato, havia sido levada tantos anos antes. E ali, no silêncio opressivo, uma voz fraca e distante ecoou. Um sussurro que parecia vir de dentro de sua própria mente. Você demorou. Era a voz dela. Jonas tentou caminhar, seus passos hesitantes na areia molhada e escura, mas o ar era denso, pesado, como se estivesse debaixo d'água. Ele procurou por Clara, chamou seu nome, mas apenas o eco de sua própria voz retornava, distorcido. Ninguém sabe ao certo por quê, mas algo naquele lugar o rejeitou. Talvez ele não pertencesse ali, talvez sua presença fosse uma anomalia insuportável para aquele mundo torto. De repente, um clarão violento rasgou o horizonte pintado, e Jonas sentiu seu corpo ser arremessado para trás com uma força descomunal. Ele caiu de bruços numa praia vazia, o barulho familiar das ondas quebrando aos seus pés. Ele havia sido cuspido de volta ao nosso mundo, e por um breve momento achou que estava livre. Os dias que se seguiram foram estranhos. Jonas tentou retomar sua vida, mas sentia um olhar constante sobre si. Não um olhar humano, mas algo mais antigo, mais vasto. Era o mar. O mar começou a observá-lo. Cada onda que quebrava na praia parecia um suspiro de impaciência. Cada movimento da maré parecia um aviso, até que numa manhã ele a encontrou. Uma concha azulada, grande e pesada, brilhando com uma luz interna, como um olho atento. Ela estava na areia, exatamente no lugar onde ele costumava sentar, como se tivesse sido deixada ali por alguém que sabia perfeitamente onde encontrá-lo. Ele hesitou, um arrepio percorrendo sua espinha. E então ouviu de novo o sussurro, mas desta vez estava mais próximo, mais claro, quase ao seu ouvido. Jonas, você não devia ter voltado. A voz era a mesma, a voz do quadro, a voz do mundo ao avesso. Era Clara, ou o que restou dela, aprisionado naquele eco de realidade. Naquele instante, o mar se agitou sem vento. A maré subiu de forma estranha, como se estivesse respirando fundo. E quando a mão trêmula de Jonas finalmente tocou a concha fria, o mundo ao seu redor se dobrou em silêncio. Algo lhe pareceu familiar. Um déjà-vu, de repente a praia, o céu, o mar. Tudo se virou como a página de um livro, como um espelho sendo virado do outro lado. Não houve grito,
Não houve luta, apenas um som profundo e ressonante, como o oceano puxando de volta algo que sempre lhe pertenceu. Jonas desapareceu pela terceira vez, mas desta vez foi para sempre. Na manhã seguinte, o barco de Jonas foi encontrado à deriva, balançando suavemente com as ondas. Dentro não havia sinal do ouro. Havia apenas a concha azulada, agora com uma fina rachadura na superfície, como se tivesse cumprido sua tarefa. Os mais velhos da vila, aqueles que conhecem os segredos do mar, contam que, se você tiver a coragem de encostar o ouvido naquela concha, vai ouvir algo perturbador. Vai ouvir duas vozes, sobrepostas, chamando juntas num sussurro eterno. Clara, Jonas. Elas chamam de um lugar que não deveria existir. Chamam do mundo ao avesso, como se estivessem vivos, mas não aqui. Como se estivessem juntos, finalmente. E como se estivessem esperando que alguém, qualquer um, cometa o erro de ouvir o chamado e abrir a porta de novo. Obrigado por nos acompanhar em mais esta jornada pelos ecos da névoa. Se gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!